O navio estava passando no Brasil pela primeira vez, o navio Douglas. E aí então eu tinha aquele desejo, era químico na COSIPA na época, não sabia falar inglês nem espanhol. E aí fui numa conferência no navio, e naquela conferência o Frank estava pregando, e eu me lembrei de algo que Deus tinha falado comigo 2 anos antes. E ali eu decidi tomar um passo de ir para frente e deixar tudo pela causa do Evangelho. E aí, naquelas conversas, eles disseram, prepara o teu passaporte. Eu preparei meu passaporte, saí da empresa, deixei tudo, dei literalmente algumas coisas para os pobres, né, como diz a palavra, e fui para o navio. Chegou lá, fui conversar com esse homem. Ele perguntou, você fala inglês? Eu, não. Você fala espanhol? Não. Aí ele falou, desculpe, você não vai poder vir conosco, porque aqui, se você não consegue se comunicar, você vai ficar mudo, porque todos falam inglês, aqui eu falo uma segunda língua, né, ou espanhol, porque estávamos levando muita gente naquela época para o mundo hispânico. Aí ele disse para mim, olha, não vai dar e tal, mas de repente ele começou a fazer perguntas. O que você faz na vida? Eu falei para ele, e nunca disse que eu tinha deixado. Você está disposto a deixar tudo para vir para cá por 2 anos, depois voltar e não ter nada? Eu falei, olha, se é de Deus, eu estou aberto a fazer isso sim. E ele, então vamos fazer o seguinte, você vem para cá, vai ficar com a gente em 8 meses, eu quero você me dando teu testemunho em inglês aqui comigo. E eu aceitei o desafio, e fomos para lá, e nunca passei numa escola para aprender inglês, e nem espanhol. Eu sei de viver com esse homem, literalmente, porque toda conferência ele disse, você vai ser meu tradutor. Assim que eu dei o testemunho para ele, você vai ser meu tradutor. E aí, daí para frente, a gente vem crescendo, eu vejo a vida dele, um homem de Deus, alguém que passou pelo fogo, alguém que tem dado um testemunho da graça de Deus com a sua vida, com a sua família, e tudo que ele tem sido investido na obra do Senhor. Isso é prova, eu sou prova do que ele tem feito. So Frank, thank you for coming. This is our people, the people that God loves. Amen. Well, it's a great privilege to be with you. É um grande privilégio estar com os irmãos. You know, people often ask about my family. As pessoas frequentemente estão me perguntando sobre a minha família. I originally come from California. Bom, eu nasci na Califórnia. My wife, she comes from A Finland. minha esposa na Finlândia. And when we were working in the land of India, Enquanto a gente trabalhava na terra da a lot Índia, of the Indian brothers, muitos irmãos indianos, they would ask me, eles me how perguntavam, did the two of you ever como meet? vocês se encontraram? You're in California? Você na Califórnia, She's in Finland. ela na Finlândia, como vocês se encontraram? I said, well, it was simple. Falei, bom, simples. We met in London. Nos encontramos em Londres. Then we got engaged by letter. E aí ficamos noivos por carta. She was in India. Ela estava na Índia, I was in eu Spain. estava na Espanha. Wasn't sure when I was going to see her again. Não estava nem seguro se haveria So I wrote a novamente. letter. E aí escrevi uma carta para ela. We're now engaged. E aí, olha, agora nós estamos noivos, tá Then bom? we got married. E aí nos casamos. Praise God, not by letter. Graças a Deus, não por carta. Well, we got married in Tehran, Nos Iran. casamos no Teherã, no Irã. We had our honeymoon in the old Persian Empire, Persepolis. Tivemos a nossa lua de mel no antigo império de Persépolis. Anybody here been in Persepolis? Alguém já esteve em Persépolis aqui? Well, we had our honeymoon there. Nós tivemos a nossa lua de mel You lá. know, Daniel, Daniel, Esther, Esther, they probably spent some time in that harbor. provavelmente gastaram um pouquinho de tempo naquela Then our página. first home E o nosso primeiro lar was in Kathmandu, foi em Nepal. Katmandu, lá no Nepal. That little country between China and Aquela India. pequenina nação entre a China e a Índia. Then our first daughter, E a nossa primeira she filha was born in England. nasceu na Inglaterra She took her first steps in e Vietnam. começou a andar no Vietnã. And our second daughter, A nossa segunda filha she was born in Quito, Ecuador. nasceu em Quito, no Equador, And she took her first steps in Rio de e Janeiro. começou a andar no Rio de Janeiro. Well, this is why we're making our base in California. Essa é a razão porque agora a gente está estabelecido na Califórnia.
I'm from America. Eu sou da América. My wife is from A Europe. minha esposa da The daughters were born in Europa. different parts of the world. As nossas filhas nasceram em diferentes partes do And as they were mundo. getting E older, conforme a gente vai ficando velho, they needed an identity. eles também precisavam uma For a long identidade. time, my oldest daughter thought she was from India. A minha filha mais velha, por muito tempo, ela pensava que era da Índia. And my youngest daughter, I don't think she was even thinking about it. E a minha mais nova, eu acho que ela nem pensava de onde nasceu. And so we make our base in E California. aí então nós nos estabelecemos. And na California Califórnia. happens to be a jumping off place to Latin America. A Califórnia é um lugar que você pode sair para a América As well Latina as the Far facilmente East. e também para o Oriente Distante. And so we praise God for the way that He has led us. Então a gente louva a Deus pela forma como Ele nos It's been an dirigiu. exciting life. Tem sido uma vida interessante. Sometimes my wife and I, we will Às sit vezes eu e down minha esposa sentamos para and we will conversar reminisce. e a gente fica olhando essas You know, we've coisas. seen the pyramids of Giza in Egypt. A gente vê aquelas pirâmides do Egito lá. We've seen Iguazu Falls here in Já South passamos America. por aqueles lugares aqui na cascata. We walked in the do Iguaçu. Himalayan mountains of Nepal. A gente já subiu aquelas montanhas do Himalaia lá no Nepal. The reason I say that E a razão por que eu estou dizendo isso, irmãos, is because it's been a rich life in following Jesus. é que nós temos uma vida muito rica ao seguirmos Jesus Cristo. Has it been boring? E algumas vezes tem sido Been exciting. chatas, mas outras To see tem how sido God bem interessante de vermos como Deus tem nos dirigido. And basically, He wants to do that with all of Basicamente, us. Ele quer fazer isso com todos nós aqui. You know, when they asked me to come down here to Morumbi, Quando me foi pedido para vir aqui ao they Morumbi, wanted me to speak on revival. o pessoal está me pedindo para falar sobre avivamento. And I thought that's interesting. E eu achei interessante. Because one of the things I see around the world today Porque uma das coisas que eu percebo ao redor do mundo is that people hoje are praying, é que as pessoas estão orando, they're thinking eles estão pensando about sobre revival. avivamento. I believe that Eu God is creio about que ready to do Deus something great. está para fazer alguma coisa grandiosa. I believe that He wants to do something Eu great. creio que Ele quer fazer coisas grandiosas. And He's looking for the men and women that He can use. E Ele está buscando homens e mulheres a quem Ele possa So utilizar. I praise God for all of E aí you. eu louvo a Deus por todos vocês aqui essa manhã. I don't believe that God is looking for large numbers. Eu não acho que Deus está buscando por números grandiosos. He's de looking for the pessoas. few. Ele está buscando pelos They poucos. really want to do something. Ele quer fazer algo, Who really mean business. coisas que têm a ver com negócios. And so over the past few days, E nos últimos dias, in these morning sessions, nessas sessões pelas we've been manhãs, speaking to some of the leaders, quando estávamos conversando com Some of alguns the dos staff. líderes, alguns do staff but we've been aqui, talking about revival. nós estávamos falando sobre avivamento. One of the things that we brought up E uma das coisas que nós trouxemos is naquelas that we need personal conversas revival. é que precisamos de avivamento I pessoal. mean, that's where it begins. É aí que começa a coisa. And there's no reason at all Não há nenhuma razão why every one of us here para qualquer um de nós aqui cannot be experiencing não experimentamos um in caminhar daily revival. num avivamento diário. And so in that session, I gave Então 3 naquela points. sessão eu dei 3 pontos aqui The first point para was, serem refletidos. O start primeiro, learning to live a day at a time. aprenda a viver um dia de cada vez. Have you ever thought about it? Você já pensou nisso? How we either live in the future Ou a gente fica vivendo no or we live in futuro the past? ou vivemos no passado. You see, there's nothing we can do about the Não past. tem nada que a gente There's possa nothing we fazer can sobre do o about passado, yesterday. nada sobre ontem. Yesterday is already Ontem gone. já passou. All the opportunities, Todas as everything we could have oportunidades, done, tudo que nós poderíamos it's ter gone. feito, já passou. but Mas today, hoje, tomorrow amanhã, will be yesterday. vão ser aquilo que vai determinar aquele yesterday, o ontem, So que by nós já living for passamos. today, Ao vivermos hoje, taking the opportunities, tomando as the oportunidades, things that come our way, as coisas que vêm, Making the que most of it. encaramos, a gente fazer o melhor will possível, affect our yesterdays. isso vai afetar os nossos yesterdays. God says, don't worry about tomorrow. Deus está dizendo, não vos preocupeis com Tomorrow will amanhã. come. Amanhã virá. We have no promise A for gente não tomorrow, tem promessa nenhuma para amanhã, but you have today, mas você tem para hoje, right now. agora mesmo. And so we need to learn to make the Então most of it. precisamos aprender Along with a that, fazer o melhor. The second point I brought out E aí o segundo ponto que eu trouxe was learn to repent quickly. foi aprendermos a nos arrepender rapidamente. And as I brought out, E conforme eu trazia esse tema, my wife is from Finland. a minha esposa é da Finlândia. Now, Finland, Finlândia that's a tough country. é um país duro And they're stubborn people. e o
povo é firme. And my wife is a stubborn woman. A minha esposa é duríssima. And she married a stubborn man. E ela casou-se com um homem duro. And you put two stubborn people together, Colocando os dois juntos, you have the possibility of great conflict. você tem a possibilidade de um tremendo conflito. But you know something? Mas sabe, My wife and I, eu e minha we will esposa not go to bed não vamos para a cama, unless we have everything ao worked out. menos que a gente resolva isso. It doesn't mean that we have resolved everything, Não significa que a gente resolve tudo, but we have learned to repent. mas a gente tem aprendido a nos arrepender. And we want daily revival. E isso tem a ver com avivamento diário. Repent Arrependendo-nos Don't let time rapidamente. go by. Não deixe o tempo Don't waste the passar, time. não perca o It's tempo. wasted time. É uma perda de tempo. I've met irmãos. people Eu conheço pessoas that held things in their heart que vão segurando coisas no for coração years. por anos. For years. Por anos. It's wasted time. Isso é uma perda de Repent. tempo. Arrependei-vos And then rapidamente. lastly, I said E this. por último eu disse isso. I said, learn to praise God continually. Aprenda a louvar a Deus continuamente. We had a prayer meeting in here the other A night. gente teve uma reunião de oração As aqui we na closed, quarta-feira e ao terminarmos In our time of o prayer, nosso momento aqui I de just said, let's oração, take time now. eu pedi And in one sentence, que eles em uma sentença, que What can o we pessoal praise em uma God for? sentença que louvasse a Deus por uma coisa. and so one after E another. aí uma após outra. Praise God for our salvation. Começou a louvar a Deus pela Praise nossa God for the word of salvação, pela palavra de Praise Deus, God that we have eternal life. pela vida eterna. Praise God that we can have forgiveness of sin. Porque nós temos o perdão Praise God dos for my nossos family. pecados, pela minha família, Praise God for my children. pelos meus filhos, Praise God for health. pela saúde. Praise God. Oh, louvado seja Deus. You see, there's so many things to praise God for. Muitas coisas pelas quais nós temos por que But louvar. often what we do, Mas frequentemente o que a we gente begin faz? to grumble, A gente começa a reclamar, complain. murmurar. No, learn to praise God. Aprendemos a louvar a Deus. And so we can walk in daily revival. A gente pode caminhar, irmãos, no And then I avivamento mentioned diário. too, in these sessions about reformation. E aí eu falei numa dessas sessões sobre reforma. You see, revival doesn't Você just vê, come. o avivamento não vem assim de uma hora There's para certain outra. things that happen. Existem algumas coisas que One precisam of the things that will acontecer. take place is reformation. Uma das coisas que vai acontecer com o avivamento é que primeiro vem a reforma. When John the Baptist came, Quando João Batista what vem, was he o doing? que ele está fazendo? He was preaching Ele reformation. está pregando uma reforma. Get your lives right. Que a tua vida What was he doing? se He endireite. was O que preparing ele estava the way fazendo? for the Lord. Preparando o caminho para o Senhor. Now, what is the definition of revival? Então, qual é uma definição aqui boa I para o believe that one of the avivamento? greatest Eu creio que definitions uma of das revival melhores definições de avivamento is God é Deus passing by. passando. And when God passes Porque by, quando Deus passa, things happen. as coisas And acontecem. so what did we have first? Então, o que a gente tem primeiro? John the Baptist, João Batista, reformation, reforma, preparing the way, preparando o caminho. Jesus Christ, Jesus Cristo, he began to pass e by. aí começa a passar. Have you noticed in the Você gospel já notou isso that no when Evangelho? Jesus passed Quando by, Jesus vai passando, e As he onde ele taught, passa, conforme ele people toca, said they have never as heard anything like that? pessoas dizem que nunca viram coisas como aquela. He did not speak like the scribes and the Pharisees, Ele like the scribes and Pharisees, E the ele- religious leaders. ele não é como aqueles líderes, escribas e fariseus. He spoke with authority. Ele falava com autoridade. And as he passed by, E conforme o Senhor people passava, were healed, as pessoas eram demons curadas. were cast out, Os demônios the eram dead were expulsos. raised. O morto se Miraculous levantava. things happened. Coisas miraculosas What was acontecem. Por quê? It was God passing Porque by. Deus estava And passando. when he passed by, what E happened? por onde ele passa, o que acontece? There was transformation. A transformação. You see, this is what we want. É isso que nós queremos. irmão. Isn't this what we want at É Morumbi? isso que nós queremos no Morumbi. Isn't this a desire Será que in não your é isso que heart? nós queremos no nosso coração também? I know it is in mine. Eu noto isso no meu coração. And when I look at some of the great revivals that have taken place, Quando eu dou uma olhadinha nos grandes avivamentos que I believe that aconteceram na God is going história, to do something similar eu today. creio que Deus quer fazer coisas similares nos nossos dias também. But this morning, Mas essa manhã, there's another thing about há revival. uma outra coisa sobre I believe avivamento. another definition of revival could be Eu acho que uma nova definição de avivamento poderia ser is that we live in the very presence of God. é aquele que vive na presença
do Deus vivo. What is it that's going to distinguish us from all other people? O que faz a distinção entre nós e todas as outras pessoas nesse mundo? It's going to be the presence of God. Vai ser a presença de Deus. Turn your Bibles to Exodus. Abre a sua Bíblia em Êxodos. Look what it says in Exodus chapter 33, verses 15 to 16. Olha o que diz em Êxodos capítulo Exodus 33, 33, verses 15 to 16. verso 15 e 16. Then Moses said to him, that's God, if your presence Aqui Deus está falando does not go with us, do not send us up from here. Verse 15. Verso 15. Se não vens pessoalmente, não nos faças subir deste lugar. Aqui Moisés está respondendo a Deus. Do you see what Moses was praying? Olha o que Moisés está orando. If your presence Se a tua presença does not go up with us, não vier conosco, do not send us up. não nos tire desse lugar. Then he goes on to say, E aí ele vai adiante dizendo: how will anyone know aliás, como se that you are saberia, pleased with me and with your people unless you go with us? aliás, como se saberia que eu e teu povo gozamos de teu favor, senão pelo fato de caminhares Then he conosco? says this, E aí ele diz isso. what else will distinguish us or me and your people from all the other people of the world? Assim, eu e teu povo seremos diferentes de todos os povos que vivem sobre a terra. Do we see it? Você está vendo isso aqui? What will distinguish O us? que distingue a gente? What distinguishes O us que as a body distingue here a gente como corpo aqui from all the other bodies that are meeting out in todos the os world? outros corpos que temos aí pelo mundo? There's got to be the presence of Tem God. que ser a presença de Deus. What is revival? I believe Porque revival is living in avivamento. the presence of God. Avivamento é vivermos na presença do Deus vivo. But what is it that distinguishes the church today? E o que distingue a igreja The de body hoje, of Christ o today? corpo de Cristo de hoje? Is it our liturgy? Será que é a nossa letargia? There's a church in the States. A gente conhece uma igreja nos It's a Estados big Unidos, church. uma igreja grande, Probably close to 20,000 people. talvez 20 mil pessoas. On the ali. platform, E lá na they have their plataforma, band, eles têm a banda and they actually have a drum set, e tem lá o bumbo da bateria. and it's arranged in such a way, E tá de uma That raises up. forma tão legal, and it turns all the way around, upside down. estética, né, deles e tudo mais. É como se tivesse um mundo virado de cabeça para I thought baixo. to myself, E aí eu pensei, is this what distinguishes será us from the que world? isso é o que faz a distinção de um crente da igreja com o mundo? Is it the way we do things? A forma que fazemos If coisas? it is, Se é, then it's the wrong thing. então aqui está errado. Or is it our buildings? Será que são os nossos prédios? We have very impressive A buildings. gente tem prédios maravilhosos. I'm not saying we don't need Impressivos. buildings. Eu não estou dizendo aqui que não precisamos But is deles, this what distinguishes mas us? será que é isso que distingue o povo de Deus do mundo? Or have we become a laughing stock? Ou será que nós temos nos tornado aqui This is what happened with Moses and the children of Israel. temos simplesmente uma estátua? It says in Como Exodus o que 32 aconteceu aqui com Moisés. Aqui diz em Atos capítulo 32, and in verse 25, Atos 32, it says that verso Moses 25. saw that the people were running wild. Verse 25, 32, 25, Exodus. É Êxodos, perdão, está falando Atos aqui. Atos 32, It says that Moses saw that the people. Êxodos Exodus 32, 32, verso 25. Verse 25. Êxodos 32, verso 25. That the people were running wild. Moisés viu que o povo estava And that Aaron desenfreado. didn't get out of control. Eles estavam fora do controle. And so become E aí, se tornando, a laughing stock to their enemies. olha aí, se tornando simplesmente uma zombaria para os inimigos. You see, is the church today Será que a igreja de hoje becoming a laughing stock to our está se enemies? tornando uma zombaria para os inimigos? You see, I was speaking about revival. Eu estava falando sobre avivamento no outro I dia asked the question, e fiz a pergunta: which would you rather have? o que você gostaria de ter? Would you rather have power Você gostaria de ter poder or would you rather have influence? ou gostaria de ter influência?
Which one do you want? Qual dos dois? Power Poder or influence? ou influência? You see, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, você He vê had que power. Nabucodonosor ele tinha poder, but oh, Daniel, mas Daniel he had influence. tinha influência. Pharaoh, Faraó he had power, tinha poder, but Joseph mas José had influence. tinha influência. Pharaoh had power. Pharaoh had power. Faraó tinha poder, But Moses mas Moisés had influence. tinha influência. You see, God wants us Você to have vê, influence. Deus quer que eu e você tenhamos We influência. might not have power A as gente far pode as the não ter o world is poder concerned, conforme o mundo define isso, but we can have influence. mas podemos ter influência. But you see, to have influence, Mas para ter influência, that takes revival. tem a ver com o That avivamento. takes living daily in revival. Esse avivamento diário, It takes living in the presence of God. isso tem a ver com viver na presença do Senhor. Look at Daniel and his 3 men. Olha o que Daniel e os três His three amigos, friends. os três amigos, They had influence. eles tinham influência. Instead of bowing down to the statue, Ao invés de se inclinarem diante da they took their estátua, stand, eles ficaram firmes. and because they had E influence, porque tinha influência, here was the most powerful man in the world. aqui está esse homem mais poderoso do And at the mundo. end, what do you find? E no final, o que você vai encontrar? He bows down to them, Esse homem poderoso se inclinando diante desses bowing meninos. down to influence. Em outras palavras, ele está se inclinando You diante see, da this is what influência. God wants. É isso que Deus quer. We are to have influence. Nós precisamos de influência, irmãos. Or could it be Ou então, that what distinguishes us today o que vai nos distinguir nos dias de hoje is like it was with the children of Israel in the desert, in the wilderness, foi o que grumbling aconteceu and com o complaining? filho de Israel lá no deserto, murmurando e tal, vivendo uma vida de It reclamação. says that they tempted God 10 times. Diz a palavra que eles tentaram a Deus por 10 vezes. Have you ever asked the question, Você já fez How do aquele you questionamento? tempt Como é que eu posso they tentar a tempted God Deus? 10 times. Bom, como eles tentaram a Deus? And the 10 only vezes. answer that I could come up with was, E dos resultados, they tempted eles God tentaram Deus to act according to para their agir unbelief. de acordo com a sua falta de fé. God didn't want to do that. Deus não queria isso. He wants to act according to our Ele faith. queria agir de acordo com a fé. But what they were doing was showing their unbelief. Mas o que eles estavam mostrando era a sua falta de Can fé. God prepare a table in the wilderness? Será que Deus pode ou não preparar uma mesa no meio do Can deserto? God deliver us from Pharaoh's Será que army? Deus pode nos libertar do exército de Faraó? Well, the answer is yes. A resposta era sim. And God did. E Deus o fez. But they were tempting God to act Mas eles according to their estavam unbelief. tentando a Deus a partir da And so sua they falta de grumbled and fé. complained. E aí murmuravam, reclamavam. Is that what distinguishes Será us que é isso que today? está distinguindo a igreja dos dias de hoje? I believe that God wants to act Eu according to our creio que faith. Deus quer que eu e você ajamos de What is it acordo that com a nossa pleases fé. O que vai agradar a Deus então no final? A fé. Because faith Porque says fé diz God que exists. Deus existe. Do we really believe that God Você crê exists? realmente que Deus existe? Faith says yes. Eles disseram sim. And we move accordingly. E vamos nos Because God mover leads de us. acordo com a fé, conforme Deus vai falar. And so we see Então a gente vê that they became a laughing stock. que eles se tornaram uma zombaria para os inimigos. And we can ask ourselves the same thing. E a gente precisa fazer essas perguntas, What is irmãos. it that distinguishes O us? que nos distingue dos outros? Is it our disunity? É a nossa desunidade. Is it our Desunião, different perdão. denominations? É a nossa divisão em You denominações. see, when I look at the church today, Quando eu olho para as igrejas no dia de it would seem hoje, that these are the things that distinguish us. parece que isso é o que nos distingue. But what it's got to be is God. Mas o que deve fazer a diferença é a presença de Deus no nosso meio. I brought out of how in the early 19th, 20th century, I brought out how in the early 20th century a revival broke out in Los Angeles. Em 1990 houve um avivamento que chegou a Los Angeles. It was called the Azusa Revival. Foi chamado de avivamento Azusa. Started by a very simple man. Começou por um homem simples. His name was Seymour. O seu nome era Simor. He was an African American, Era um africano-americano uneducated, sem educação came into formal. Los Ele Angeles, veio a Los Angeles into a little house, e entrou numa casinha pequena, foi morar ali.
and the fire of God fell. e o fogo do Senhor desceu. It was so real, Foi tão real they actually saw flames of fire. esse evento que, na verdade, eles estavam vendo colunas de They actually fogo saw flames of fire on top of the house. e viam esses fogos em cima da casa, esses Some people flashes de walking by, fogo. As pessoas que they saw passavam, it. eles viam em cima da casa aqueles flashes de fogo. And they called the fire station. E ali chamaram aquele lugar de estação do fogo. What was it? O que era isso The então? presence of God. Era a presença de Deus. That started a revival Isso começou um that avivamento began to sweep through que America. começou a espalhar-se, a varrer por And toda a basically, you see América. the results of this around the world. E você ainda hoje vê os resultados daquele avivamento ao redor do mundo. That was 100 years ago. Há 100 anos atrás isso aconteceu. I believe it's time Eu creio que é momento that agora. God is wanting to do something. Deus quer fazer algo grande, irmãos. I was mentioning in the prayer night Eu mencionei na reunião de oração aqui. how I na had the privilege quarta-feira. of visiting a place in California that I had never seen. Eu tive de visitar um lugar na Califórnia que eu nunca tinha estado. I saw everything around the world, Irmãos, já viajei por But right todo there in o my mundo, já vi backyard, muitas coisas, mas ali no meu jardim, I had never been to Yosemite Park. nunca fui lá no Yosemite Park. Yosemite. Yosemite Park. Yosemite Park. It's a natural wonder. É uma maravilha It's natural. almost the very center of California. Está lá no centro da Califórnia. Beautiful. Maravilhoso. But one of the things that they had, Mas uma das coisas que eles they têm had to stop it in the 60s, lá nos anos 60, is down at the base camp. lá no solo do acampamento, né? Then you go up about 1,000 meters Aí você tem aquela montanha de mais ou menos 1000 to a point metros, called Glacier Point. num ponto Glacier chamado Point. ponto glacial. They had something that they would do every E night. lá em cima acontece um negócio todas as At the vezes. very top, Lá no topo, at Glacier Point, lá do ponto glacial, they would take a lot of different types of wood, eles pegam diferentes That they would have tipos de for trees. madeiras e cascas das árvores. and they would put it on the very edge of that cliff because it was a sheer drop of 1,000 meters. Eles colocam bem na beiradinha ali daquele abismo que desce e coloca aquelas madeiras ali. And when it was time, E quando chega o they momento, would light it with fire, eles começam a acender fogo. they would push it over, E aí empurram aquelas it madeiras. would be like a fire wall, a fire E shower. parece of uma fire. cascata de fogo descendo aqueles 1000 metros, rolando e fogo But at the subindo. very base of the camp, Mas lá, bem no There would be a pé man. da montanha, tem um homem with a loud voice, e com uma voz bem forte and when it was gritando. ready, Ele, quando está pronto He para would descer, shout. ele vai gritar: "Let the fire fall!" que o fogo desça! Then the other man E aí o outro homem, at the top, lá no topo, he would shout down from 1,000 meters, ele vai gritar lá de 1000 metros, And he no would topo shout, da coluna, da "The colina. fire is falling!" Ele grita: o fogo está descendo! And they shove it over. E aí empurra e aquele negócio And there would be sai. this cascade Aí of você vê fire. essa cascata de People fogo from all over the descendo. world would come and see O it. povo do mundo inteiro vão lá só para ver isso. They had to stop it Eles param ali because there were so many people. porque tem tanta gente. They were trampling out the metals and everything else. E eles começam a subir em cima de tudo que tem ali, as cercas e tudo mais. But for those of us in California, Mas para aqueles de nós na Califórnia, that is prophetic. aquilo ali é profético. And so we shout in California, A gente está gritando lá na Califórnia. "Let the fire Que o fogo desça, Senhor, upon California." sobre a Califórnia. We need to be shouting here in Brazil, Precisa gritar aqui no Brasil, irmãos. "Let Que the o fire fogo fall." desça. And I believe we're going to hear God say, E aí nós vamos ouvir Deus dizendo: "The fire is falling." o fogo está descendo. Because I believe God is going to Porque bring eu revival. creio que Deus quer trazer o avivamento para a gente. Amen. Amém? Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. What are the distinguishing marks Quais são as outras marcas que nos distinguem, of the presence of God? além da presença de Which can Deus? be in our individual lives, Pode ser na nossa vida individual, which can be in our community, in pode ser our na nossa body. comunidade, no nosso corpo. What are those distinguishing marks? Mas o que mais poderia nos distinguir? Well, when you read this passage of Scripture, Bom, quando a gente lê essas passagens das That we talked Escrituras about. que nós estamos falando aqui,
And you can turn in your Bibles again to Exodus. E você pode abrir de novo em Êxodos. It says in Exodus 33, verse 14, Diz em Êxodo 33, verso God 14, said, que Deus está dizendo aqui, Exodus 33, verse 14, 33, 14, My presence will go with you, o Senhor respondeu, eu irei pessoalmente and I will give you rest. e te darei descanso. Uau. That's one of the distinguishing marks of the presence of God. Essa é uma das marcas que distingue a presença do Senhor In the conosco. midst of the conflict, Descanso no meio do caos, in the midst of the worries, no meio das in the midst of the preocupações, no chaos, meio do caos, we have rest. temos descanso. Well, what a beautiful thing. Que coisa maravilhosa. How many of us we need rest? Quantos de nós aqui precisamos de descanso? Well, the distinguishing Bem, mark of the presence a of God marca que distingue a presença do Senhor aqui is conosco é o descanso. Then in Exodus 34, E aí você vai ver no capítulo 34, in de verses 5 to 7, Êxodos 34, 5, verso 5 ao 7. then it says this. E aí diz o seguinte: Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e ele invocou o nome do Senhor. Now look what he does. Agora veja o que ele faz. And he passed E o Senhor in passava front of Moses. diante dele. What did I say revival is? E It's o que, God que nós passing dissemos aqui que o avivamento é? by. Deus Proclaiming passando. the Lord, E aqui The ele Lord, exclamou: the o Senhor, compassionate and gracious o God, Senhor Deus, Deus slow to anger, misericordioso e clemente, abounding in love and faithfulness, paciente, rico em bondade, maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion, and sin. e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, Yet he rebeldias does e not leave pecados, the guilty unpunished. mas não deixa nada impune, He punishes the children and their children for the sin of the fathers to the third and fourth generation. castigando a culpa dos pais, dos filhos e netos até a terceira e quarta geração. That seems awful, doesn't it? Isso aqui parece Punishes the children for the sins of the father to the third, fourth generation. Parece tão difícil a gente entender como é que é esse negócio aqui de castigar But até a he quarta forgives geração. Up to 1,000 generations. Perdoa até 1000 gerações. But what does this show me? O que isso me mostra, irmãos? We become aware. Que a gente the fica very nature of God. consciente da natureza de Deus. You see, when we're in the presence of Quando God, a gente está na presença de Deus, we become aware of who He is. a gente começa a The reconhecer quem very Ele é. nature of God. A natureza His presente de Deus que His nos purity. abraça, a sua His pureza, goodness. a sua We have a bondade. loving Heavenly A Father. gente tem um Pai He's Celestial not necessarily amoroso. a judgmental Father. Ele não é aquele que julga só. He's ready to forgive. Ele está pronto para perdoar. This is who we have. É isso que nós temos aqui. It says in Romans chapter 2, Diz em Romanos capítulo and this is the 2. verse that spoke to me many Esse é years um ago. verso que tem falado ao meu coração há Romans muitos anos chapter 2, atrás. Romanos verse capítulo 2, verso 4. He says, or do you show contempt for the riches of His kindness, tolerance, and patience, not realizing that God's kindness leads you towards repentance? Romanos 2, verso 4. Olha só o que diz aqui. Ou será que desprezas as riquezas da sua bondade, de sua tolerância, de sua paciência, não entendendo que a bondade de Deus te convida à conversão? Olha, aqui His está kindness. a bondade de Deus. I mean, that's what led me to repentance. Essa tolerância que Ele tem, e bondade que me leva As ao we begin to realize who God arrependimento, is. conforme eu vou descobrindo quem meu Deus é. And so what is the distinguishing mark? Então, qual é uma marca que distingue a Well, gente? We have rest. Bom, temos descanso. Secondly, Segundo, we begin to see who God really a is. gente começa a perceber quem verdadeiramente As Deus presence. é e a sua presença. Just like we're in the presence of one another. É como se nós estivéssemos aqui As presentes we begin to live in the presence diante of do one another. outro, vivendo na As presença husbands um and do wives outro. begin to live in the presence of one another. É como se a gente estivesse aqui nos relacionando. We become aware Nos tornamos conscientes of who they are, de quem nós somos what they are. e que somos. And so it is with God. E assim é com We Deus. become aware of who He A is. gente começa a reconhecer He's quem a Ele holy, é.
Ele gracious, é um Deus loving. santo, gracioso, amoroso. How I praise the Lord. E como eu louvo a Deus. The one that is supreme over the universe Aquele que é supremo is loving, em todo o universo. kind. Seu amor, Giving. sua bondade, He's seu not perdão. like Satan. Ele não é como Praise God Satanás. that Satan does not Louvado rule seja Deus que Satanás não tem because he's domínio, evil, porque ele he's é destructive, maligno, he's a destrutivo, murderer, assassino, he's a liar. é um mentiroso. but not God. Mas Deus, So I praise the Lord. então eu louvo a Deus. And then we come down here to another thing. E aí a gente vem aqui a outra coisa. It says in verse 34 of Exodus, Diz aqui no verso, chapter 34, no capítulo 34 de Êxodos, verses 10 to 14. verso 10 a I'm giving you these 14. verses so you can have them. Eu estou dando esses versos aqui para os irmãos para que você possa anotar But aí, it se says você in quiser. chapter 34 of Exodus, verses 10 to 14, Mas diz aqui em Êxodos capítulo 34, verso 10 a 14, he says this in verse 11. diz aqui no verso 11, He says, obey what I command you today. observa bem o que I hoje will te drive out ordeno. before you the Amorites, the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Eu expulsarei da tua frente os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Now, what's another thing about the presence of God? O que nós podemos ver quando você está na presença de Deus que te He drives out the distingue enemies. The enemies. os inimigos? I mean, we have spiritual enemies. Quando você está na presença de Deus, você vê seus We do not inimigos. fight flesh and blood. A gente não vai lutar contra carne e sangue, ou principados, Powers. poderes. Spiritual wickedness in high places. Esses poderes espirituais nos lugares celestiais The demonic. são demônicos, This is what we're fighting. demoníacos, perdão. But look Isso at que the você vai children. lutar contra. Here we see two enemies. Aqui você vai ver nesse texto dois The inimigos. first are these 7 nations. O primeiro aqui são 7 nações. He tells us in Exodus 22 Ele vai dizer em Êxodo 22, and in verse 30, verso 30, he says with those 7 nations, he says, little by little I will drive them out. ele vai dizer que pouco a pouco vai afastar essas nações de vós. Ele está dizendo isso aqui. Agora pense nisso. When it came to these 7 nations, Quando ele vai para essas 7 he nações, says, I will drive them out eu os expulsarei little by little. pouco a pouco. As they would listen to God, as they would obey God, he says, little by little I will drive them out. Thank you, God. Olha aqui a condição. Ao ouvirem ao Senhor e obedecerem os seus mandamentos, pouco a pouco o Senhor os expulsaria da sua But presença. then in Deuteronomy chapter 9 E aí em Deuteronômio capítulo 9, and in verse 3, Deuteronômio 9, verso 3, when it comes to the enemies, he says, I will drive them out quickly. quando chega para os inimigos, olha, ficarás sabendo desde hoje que é o Senhor teu Deus que te atravessará o rio, e aí ele vai expulsar e eliminar os inimigos rapidamente. So in Exodus, Então em Êxodo, he says, little by little. ele vai dizer pouco a pouco. In Deuteronomy, he Em says, Deuteronômio ele está dizendo quickly. rapidamente. And what does he mean? O que ele quer dizer com isso? Well, when it came to those 7 nations, Quando tem a ver com aquelas 7 he says, nações, little by little I will drive them out. ele vai dizer, pouco a pouco eu vou expulsar As they sought esse him, povo as da they tua obeyed presença. him, little by Conforme little, obedeçam, he would drive them out. conforme ouçam a minha voz, pouco a pouco. But when it came to the giants, Mas quando chega nos gigantes the aqui giants do that were in the Deuteronômio, land, os gigantes que estão dominando a terra, God said, o Senhor está dizendo, I will drive them out quickly. eu os expulsarei rapidamente. Now I've seen that. Eu tenho visto isso, irmãos. Sometimes in our Algumas, lives, algumas vezes na minha vida, I've seen people, eu tenho visto pessoas. maybe drugs, Eu vejo droga, or alcohol, álcool or something else. ou algo mais. It was a giant in their life. Gigantes na vida dessas pessoas. In the presence of God, Mas na presença de Deus, these things can go quickly. essas coisas saem rapidamente. I used to smoke. Eu fumava. I was a Yeah. smoker. Eu era um fumante. You know, I used to have my pipe. Eu tinha o meu, né, um That's before I was cachinho saved. antes de ser I salvo. was a né? college student, Eu chamava os and I estudantes. could go to the library, my college, and my Eu ia lá university. na livraria da minha I universidade, mean, I was a na regular biblioteca. professor. E
E aí tinha os I had my pipe. professores lá. I had my cigars. Parecia um professor I had também. my cigarettes. Eu tinha cigarros, tinha ali o meu And one day I cachimbo. tried to quit. E um dia eu tentei até me afastar I disso. couldn't do it. Eu não podia. But when I found the Lord, Mas quando eu me encontrei com o boy, Senhor, I found it gone just like that. foi rapidamente. I threw away my camels, Joguei fora os meus camelos and I have not seen a hump since. e nunca mais vi nenhuma bituca. Quickly. Camels. God can get rid of these things quickly. Deus pode tomar conta dessas coisas rapidamente. What is that? O que é isso? It's one of the distinguishing marks. É uma das marcas que Of the presence of distinguem God. a presença do Senhor. Another thing that you see here with the Uma outra distinguishing mark. coisa que você vai ver aqui essa manhã, You find this in Exodus 35, em Êxodo capítulo 35, verses 4 to 9. verso 4 a 5. Êxodo Verses 35, 35, verso verses 4 to 9. 4 a 5. This is where Moses and the whole 35 de Israelite 4 a community 5. Aqui é onde Moisés e a comunidade israelita aqui built the tabernacle. começa a edificar o tabernáculo. Now, what was the tabernacle? O que era o tabernáculo? It was a place that had the Holy of Holies. Era um lugar que tinha o Santo dos Santos. It was a place where God would dwell Era as um they lugar wandered onde in the Deus wilderness. habitava enquanto eles passavam pelo deserto. But they built this tabernacle. E eles edificam esse tabernáculo. Now, the reason I say A this, razão porque eu estou dizendo isso because the presence of God was é there, que a presença de Deus estava lá. and so they built a tabernacle. Aí então ele constrói esse tabernáculo. Now, what are we doing in the New Testament? E aí no Novo Testamento o que você vai ver? It says in the New Testament in chapter Diz 2, no in Novo Ephesians, Testamento, em Efésios 2, that we are building a temple que nós estamos edificando um where templo, God dwells. onde Deus habita. We're told in Peter É dito em Pedro that it's made out of living que stones. esse tabernáculo é feito de pedras vivas. I'll speak more about this Sunday. Eu vou falar um pouco mais disso But we're no building a domingo. temple Mas nós estamos edificando um templo, where God will dwell, onde Deus habitará, made out of living stones. feitos de pedras vivas. You see, what this speaks to me about Você vê o que isso aqui tem a ver, de uma It's forma world assim, evangelism. tremenda para mim? world evangelism. É evangelismo mundial. Nós This is estamos what falando aqui speaks de to us. evangelismo mundial. Because we need to bring stones Porque a gente precisa trazer from essas every tribe, pedras vivas de todas every as tongue, tribos, every línguas, nation nações, to build this. para edificar esse templo. And to do that, E para fazer isso, we must go. a gente tem que ir. We must preach. Nós temos que We pregar. must give. Nós temos que dar. We must pray Nós temos que orar to build the temple. para edificar o templo. This is why, to me, Isso é a razão que, para mim, one of the distinguishing marks of uma the das presence of God, marcas da presença de Deus no corpo there'll be a desire, é aquele desejo. O desejo to reach the uttermost parts of the de world. alcançar as últimas partes desse mundo. We'll use our vocation, Usar Our a profession, nossa vocação, a nossa whatever we profissão, have, qualquer coisa que the gifts that tenhamos, God has given us, os dons que Deus tem nos dado to reach this para goal. alcançar esse mundo. And of course, this is the great last command that E Christ claro, gave us. esse é o último mandamento que o Senhor deixou para nós. Go into all the world. Ide por todo mundo. Go into all the world. Ide por todo mundo. And we see this with Isaiah. Então a gente vê isso com He Isaías. said in Isaiah chapter 6, verse 8, Isaías capítulo 6, verso 8. what happened to Isaiah? O que aconteceu com He ele? came into the presence of God. Ele chega na presença de Deus. That's what happened to Isaiah. Isso é o que acontece com And when he Isaías. came into the presence Quando of ele God, chega na presença de Deus, then I heard the voice of the ele Lord ouve a saying, voz do Senhor dizendo: whom shall I send? a quem enviarei? And who will go for me? E quem há de ir por nós? And what Isaiah spoke of. E aí Isaías fala. And I said, E eu disse: here, my Lord, eis-me aqui, send Senhor, me. envia-me. You see, that's the presence of Você God. vê, aqui está a presença de World Deus evangelism. na evangelização desse mundo. You know, it took 3 years Tomou 3 anos, from the time God began to speak to me desde que Deus falou comigo pela primeira before I gave vez, my life to the Lord. para que eu desse a minha vida para o Senhor. I thought if I gave my life to the Lord, Eu sabia que se eu desse a minha vida para o Senhor, He was going to call me to preach. Ele me chamaria para pregar. And I thought to myself, E aí eu pensei: that seems so boring to me.
isso é muito I chato. want something exciting. Eu quero algo mais dinâmico. I was a young man, I wanted something Eu era exciting. jovem, eu queria algo mais dinâmico. Well, I gave my life to the Lord. Bom, dei minha vida para o And He Senhor. called me to preach. E Ele me chamou para pregar. And it's been exciting. E tem sido Just maravilhoso. like I told you. Como eu disse para vocês, I met my wife. encontrei I a minha met her in esposa, London. encontrei a We em got engaged in Londres, a letter. e nós We've been in ficamos Persepolis. por carta, fomos para We walked Persépolis, the mountains of the Himalaya Mountains. andamos pelas montanhas It's do been Himalaia. exciting. Tem sido maravilhoso. It's not boring at all. Não tem nada chato I aqui. was just a lie from the devil. Uma vida, irmãos, que foi arrancada do diabo. Fulfilling what God has ordained us to Agora cumprindo aquilo que Deus tem nos and ordenado ordained us for e que nos ordenou. is one of the most exciting things that can ever happen. Tem sido algo mais interessante, motivador que I tem mean, so many acontecido na people. minha vida. Eu tenho me encontrado com tanta gente. They're bored. Ah, não tem nada de chato. You know, when I came back to my culture, Quando eu voltei para o meu país, I saw all my peers eu vi lá os meus and they were colegas talking about retirement. falando sobre aposentadoria. And I thought to myself, Aí eu pensei, boy, I never thought about retirement. rapaz, eu nunca pensei I sobre never saved for aposentadoria. retirement. Nunca tive esse interesse. It bothered me. Isso até me So I took it to the preocupa. Lord. E aí levei para o I said, Senhor. Lord, did I a make a ideia. mistake? Senhor, será que eu estou I'm getting cometendo um older. erro? Eu estou ficando What about velho. retirement? E esse negócio de aposentadoria? And then the Lord began to speak to me. Aí o Senhor começou a falar comigo. He said, well, Frank, what Falou, is "Frank, retirement o anyway? que é aposentadoria então? So I scratched my head. Aí comecei a coçar minha cabeça. Retirement Aí eu pensei, is when you aposentadoria. can quit doing what you don't want to do and you can start doing what you want to do and you got the finance to do it. Aposentadoria é aquele momento que você deixa de fazer aquilo que você não gosta de fazer para fazer aquilo que você gosta de fazer, tendo dinheiro para fazê-lo. He says, well, that's good. Ele falou, tá bom, essa definição tá Frank, legal. Frank, What would you like to do? o que você gostaria de fazer, Frank? So I scratched my head Aí again. de novo coço a cabeça. I said, well, Falei, Senhor, I like to write. eu gosto de escrever, I like to travel. eu gosto de viajar, I like to preach. eu gosto de pregar, I like to strategize. eu gosto de fazer estratégia. So when I got through my list, Então, quando eu terminei minha lista, the Lord said, well, Frank, o Senhor falou para mim, what are you doing now? Frank, o que você está fazendo agora? I said, well, I'm writing. Eu falei, bom, estou escrevendo, I'm Senhor. traveling. Eu estou viajando, I'm Senhor. preaching. Eu estou pregando, I'm Senhor. strategizing. Eu estou fazendo estratégias. Oh, then I got it. Aí veio na mente, caíram as fichas, I'm already retired. que eu já estou aposentado. As a matter of fact, I've been retired for the last 55 De years. fato, eu já estou aposentado há 55 anos. So when I was a young man, I was getting a haircut. E aí, olha, estou parecendo um jovem com esse cabelo. You know, the Aí. barber asked me, what do you do? As pessoas perguntam, o que você vai fazer? Oh, I'm retired. Bom, eu estou aposentado já. Of course, they looked at me like I was a little strange. Eles olham para mim com a cara assim meio de assustado. But you see what I mean? Mas você sabe o que eu estou dizendo, né? And God said, E Deus disse, I'll give you your daily bread. eu darei para você So o why teu should I pão worry de about cada tomorrow? dia. Então por que eu tenho que me preocupar sobre o Did amanhã? God say I'll give you your Se daily Deus está bread? dizendo que o pão de cada dia virá, Is God a liar? será que Deus é mentiroso? Will God do what he says? Será que Deus não faz aquilo que Ele diz? Well, I can look back over Bom, 55 eu years. olho esses últimos 55 I mean, I still anos. have no money in my pocket, Você vê, não tem dinheiro no meu bolso aqui. but I still get my daily bread. Mas continuo tendo o pão de cada dia. He hasn't failed. Não tem falhado. But you see, it's world evangelism. Mas isso tem a ver com evangelização. God can move, God can work. Deus pode se mover, Deus quer se Then mover. another distinguishing mark Então uma marca também que distingue a gente dos outros, in the presence of God. na presença de Deus, quando você está na And you find presença this de in Deus, Exodus 40, você vai encontrar em Êxodos 40, verses 36 to verse 38. do verso 36 ao 38, 40, 36. It says, in all the travels of the Israelites, De fato, a nuvem do Senhor ficava whenever the diante- cloud lifted from above the tabernacle, they would set out. Perdão, no 36, né? Em todas as etapas da viagem, sempre que a nuvem se elevava de cima da morada, os israelitas Verse punham 37. seu caminho. Verso But if the 37. cloud did not lift, they did not set out until the day it lifted. Nunca partiam antes que a nuvem se levantasse.
Verse 38. E no verso 38, Look what it says. olha o que diz. So the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and fire was in the cloud by night, in the sight of all the house of Israel during all their travels. De fato, a nuvem do Senhor ficava durante o dia sobre a morada, e durante a noite havia um fogo visível a todos os israelitas ao longo de todas as etapas da viagem. É isso que você vai encontrar. Direction Direção and protection. e proteção do Senhor. Direction Direção and protection. e proteção. Direction Direção and protection. e They proteção. were being directed Você vai ser and they dirigido were protected. e vai ser The protegido cloud by day from the por você. fire by night, O fogo pela noite, because it gets cold in the desert at porque night. vai ficar frio no deserto durante as noites. Isso vai te proteger. And when the cloud lifted, E quando a nuvem se levantar, they would move. eles se levantavam também e se moviam. Do we need E direction eram in our life? dirigidos. Você precisa de direção na Do sua we vida. need protection? Você precisa de proteção na sua vida. You know, I pray for my family. Eu oro pela minha família sempre. And when I pray, E quando eu oro, what I do is I send forth the angels to protect them. eu digo para o Senhor, Senhor, envia uns 40 anjos para proteger Do you minha vida. realize that we have angels? Você já se deu They're conta messengers? que os anjos são mensageiros do Most of Senhor? the angels around us, I think, are A maior parte dos unemployed. anjos ao nosso redor são desempregados. We never send them forth to do anything. A gente nunca, no nosso pensamento, eles são desempregados, porque Well, a the gente não angels around envia me, eles well, para I'll tell you, fazer they're not nada. unemployed. They are moving. Eles estão lá ao nosso favor, eles estão se movendo, eles precisam. Father, I send forth the angels to protect my wife. E aí eu falo, Senhor, My envia children. 40 deles para My proteger minha grandchildren. família, minha esposa, meus filhos, meus netos. I remember standing preaching one time in Finland. Eu me lembro uma vez, quando pregava na I was in Finlândia, the pulpit, estava no púlpito, and I could sense, eu podia sentir I could sense something standing next to me. que algo estava do meu lado ali, alguma coisa do meu lado. Later on, a man in the audience, Mais tarde, um homem na audiência, he came up to me. ele veio para mim He said, Frank, do you e falou, know Frank, você sabia that when you were standing there, que enquanto você estava ali de there were pé, 2 gigantic angels standing on each side of you? tinha 2 anjos gigantescos, um de cada lado de você? Now, this is real. Sabe, gente, So we send forth the angels. você tem que pedir a Deus But que like I faça said, essas most of the angels coisas. that we have A are maioria unemployed. dos anjos que eu e você temos estão desempregados, Let's put porque them a to gente work. não põe eles para trabalhar. Direction, protection. Direção, proteção. And then, too, we see down here E aí nós vemos aqui, in Exodus 34, verse 29. em Êxodos capítulo 34, verso 39. When Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of the testimony in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. 34:29. Êxodos 34, verso 29, perdão, viu, irmãos? Exodus 34, verse 29. 34, verso 29. Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo na mão as 2 tábuas da aliança, não sabia que a pele de seu rosto resplandecia por ter falado com o Senhor. Where was Moses? O que está? Onde estava He was in Moisés? the presence of God, Estava na presença do Senhor and he had a radiant face. e tinha uma face radiante. It says in Acts chapter 6 Diz em Atos capítulo and in 6, verse 15, Atos capítulo 6, verso when they got ready to 15, stone Stephen, quando eles estavam prontos para apedrejar Estevão, it says, all who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen, and they saw that his face was like the face of an angel. e diz que todos aqueles que estavam sentados e olhavam a face de Estevão, viam como um homem que estava olhando a presença do Senhor. It says in 2 Corinthians chapter, Diz em 2 Coríntios capítulo 3, tremendous verse, versos tremendos aqui, verse 18. verso 18. It says, and we, who with unveiled faces, Nós com all a reflect face the Lord's descoberta glory, refletimos a face do Senhor. are being transformed in his likeness with ever Temos increasing sido glory, transformados à sua imagem, which comes from the Lord, who is the Spirit. como aquele que é do Senhor e do seu Espírito. You see, this is the Você vê. influence that we have. Essa é a influência que eu e você temos. We don't have power like A the gente não world tem has. poder como o mundo tem.
but we have influence. mas a gente tem a influência. Amém. And this influence E essa influência, can influence wherever we are, ela pode influenciar qualquer lugar onde você esteja, no seu trabalho, in our na professions, sua profissão, in our schools, na sua escola, in our na families. sua família. It influences. Influência. Vai This is what it haver is. influência. Isso é o que And then acontece. lastly, there's one other thing. E há uma última coisa aqui que eu quero trazer para vocês. It says in Psalm chapter 16, verse 11. Diz em Salmos, capítulo... Psalm 16, Salmos 16, verse 11. verso 11. It says, "You have made 16, known to me the path of life. O caminho da vida me indicarás. You will fill me with joy in your presence, Alegria plena à tua direita, with eternal pleasures at your right hand." para sempre. In other words, one of Em the outras palavras, distinguishing marks of the Uma presence das of God marcas que distingue a gente quando estamos na presença do Senhor é o gozo, o not gozo, happiness, o regozijo, joy. não alegria. Remember O when regozijo. Jesus was praying Você vê quando just before they were Jesus going to take him and crucify estava, him? estava orando antes de ir para a cruz. The happenings to Jesus at that time was not going to be very good. E as coisas para Jesus não iam se tornar boas nos próximos But what dias. did he say to his disciples? Mas o que ele diz para os seus discípulos? He says, "My joy." Ele I diz: give o to you." meu gozo te dou, Think about that. a minha paz My te joy. dou. O meu gozo eu dou a ti. That was the presence of God. Essa era a presença de Deus. And you see, this is revival. Isso é avivamento, irmãos. This is what we will see. Isso é o que eu e você This is what we devemos. need. Isso é o que nós necessitamos. Individually, Individualmente, collectively, coletivamente, this is the influence. essa é a influência que Deus nos dá. Well, let's pray, have a Vamos break. orar? A gente tem um break aqui. And then I'd like to talk to you about something else. E aí quero trazer um outro tópico aqui para os irmãos. Father, essa we manhã. just commit all this into your hands. Pai, a gente te entrega tudo isso em tuas mãos. Speak to our hearts. Fale aos nossos corações. For we ask it in Nós Jesus' te pedimos em nome de Jesus. name. Amen. Amém.